Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música, sobre fatos e personagens que fizeram a história da música. Hoje, para sabermos um pouco mais sobre as mudanças sociais ocasionadas pela Reforma Protestante que tanto contribuíram para a história da música. Em 31 de outubro de 1517, deu-se início à Reforma Protestante. Mas esse artigo tem como alvo principal não as mudanças teológicas que aconteceram, ou mesmo as mudanças na liturgia do culto católico, mas sim temas que são quase que esquecidos, como por exemplo, a mudança que houve na vida econômica, na vida social, na tecnologia que Martinho Lutero soube utilizar habilmente na propagação de sua fé, e nas artes, mais precisamente na música. Com assuntos que se entrelaçam, não poderíamos deixar de começar pela educação. Como principal nome da Reforma Protestante, Martinho Lutero implementou uma mudança básica em relação à leitura da Bíblia, algo que só era realizado pela comunidade eclesiástica, pelos monarcas e pelos nobres. Ele queria que os fiéis não só ouvissem o que os padres diziam, mas também que lessem e que entendessem por si mesmos o texto sagrado. Mas havia alguns problemas a serem resolvidos. Primeiramente, não existia Bíblia em qualquer idioma, a não ser o latim, e em segundo plano, não havia uma comunidade com conhecimento da leitura. O primeiro problema foi resolvido com a ajuda da tecnologia. Por volta de 1450, o alemão Johannes Gutenberg havia inventado a prensa, e Lutero, que havia traduzido o Novo Testamento para o idioma alemão, imprimiu em 1522 a primeira Bíblia, ou parte dela, em um idioma que não fosse o latim. Porém, havia ainda o segundo problema. Os fiéis não sabiam ler. Para que pudessem entender a Bíblia por si mesmo, era necessário educar o povo, ensinando-os a ler e, automaticamente, a escrever. Lutero, então, começou a treinar os fiéis a ler e a escrever em reuniões que se davam aos domingos pela manhã, dando início ao que ficou conhecido como Escola Dominical. Nesta escola, o fiel aprenderia a ler baseado na Bíblia Sagrada, unindo assim a educação à propagação da fé protestante. Isso trouxe uma melhora na condição socioeconômica desta comunidade, pois agora, sabendo ler e escrever, se colocaram em posição de trabalho melhor remunerada em relação aos católicos, se destacando pelo conhecimento e cultura adquiridos através da leitura.
Essa diferença econômica se diversificou e ampliou, trazendo mudanças no pensamento da comunidade católica da época, que iniciou, procurando amenizar o tempo perdido, uma educação aberta a todos os fiéis. Há alguns livros que tratam sobre a diferença na vida econômica entre católicos e protestantes, geradas simplesmente por interpretações do texto sagrado. A obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, reconhecida como a obra literária que mais influenciou pensadores no século XX, trata de diversos pontos que destacaram os protestantes na economia. Entre eles, a interpretação da passagem bíblica do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás. O católico, até então, entendia que o trabalho diário seria apenas para a alimentação daquele dia específico e nada mais. Para Lutero, era impossível não se obter lucro do trabalho. Como é possível produzir apenas um pé de alface para comer naquele dia? E o excedente? O que seria feito com ele? O pensamento protestante, então, era comercializar esse excedente. Isso os tornou mais avançados economicamente, pois começaram a ganhar dinheiro através do comércio. Quando os católicos acordaram, eles já estavam um pouco para trás economicamente. Outra obra que aborda em certos trechos o assunto é Do Cativeiro Babilônico da Igreja, de Martinho Lutero. Nas artes, Lutero também se destacou. Para ele, a música era essencial na vida de qualquer um, e por que não utilizar esta como uma ferramenta para a propagação da fé protestante? Enquanto na liturgia católica o fiel apenas assistia os cantores, Lutero incentivou compositores de sua época a escreverem o estilo que conhecemos hoje como música coral, a fim de serem cantados por todos durante o culto, com letras dos salmos, dos evangelhos e de histórias bíblicas em geral. O estilo de composição chamado coral foi levado ao extremo da perfeição por Johann Sebastian Bach, reconhecido cristão protestante. Através do canto congregacional, o fiel ia decorando os textos bíblicos, e assim a nova visão do evangelho ia se fortalecendo. O próprio Lutero compôs vários hinos, sendo o mais famoso deles o hino da Reforma, no Brasil conhecido como Castelo Forte. Entre os anos de 1545 a 1563, a cúpula da Igreja Católica realizou uma série de reuniões na cidade de Trento, Itália, com o intuito de debater e encontrar soluções a fim de amenizar as suas perdas ante a Reforma Protestante. Entre os assuntos tratados, a música na liturgia foi um dos temas abordados, e entre a comunidade eclesiástica encontrava-se quem era contrário ao contraponto durante a missa, sendo proposto inclusive seu total banimento do serviço litúrgico. Levantou-se então Giovanni Pierluigi da Palestrina, mostrando que era possível manter a beleza do contraponto sem prejudicar o entendimento da letra. A sua forma de escrita, a sua maneira de compor, a sua teoria para escrever o contraponto o tornou um dos mestres no assunto. Sobre ele, tratamos um pouco no vídeo Contribuições Musicais da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, aqui mesmo no canal No Tempo da Música. E se você desejar o texto desta narração, além de conhecer um pouco mais a história da música, visite o blog do Gesiel e veja matérias simples ou acadêmicas sobre o impressionante mundo da música. Visite também o canal Harmonia Necessária, tudo o que o músico não pode deixar de saber.